Olá, há algo que está no centro da minha atenção, que é essa relação entre pais e filhos, e principalmente no tocante à educação. Isso porque, como eu fui abandonado por pai, por mãe, né? E tive uma vida assim difícil por causa desses acontecimentos e tal. Essa preocupação da relação pais e filhos sempre me chamou a atenção, me chamou e chama a atenção. Então, eu falei do afeto já em outros vídeos, e é fundamental que os pais pensem que é uma grande responsabilidade quando você se propõe a ter filhos. Você não ter filhos não é só para satisfazer a sua necessidade egóica, do seu ego, do homem, né, querer se colocar como, né, o reprodutor, da mulher, no sentido de efetivar, né, a sua maternidade. Filho não se trata só de um desejo de pai e de mãe, no sentido do complemento das suas necessidades, às vezes emocionais e também fisiológicas. Ter filho é uma responsabilidade muito grande, porque é uma criatura nova que você põe no mundo e que você tem necessariamente que nutri-la, né, de afeto, muito afeto. Não é mimo. Afeto não é mimo. Afeto é mais. Tem gente que acha que cobrir de afeto é mimar, né, o filho. Dar tudo que ele quer, fazer tudo que ele gosta. Não é isso. A afetividade vai além disso. Porque de repente você pode tornar um filho dependente o tempo todo dos seus agrados, né? De repente, para ele fazer alguma coisa, você tem que dar alguma coisa para ele. Então isso não é uma boa educação. Mas o que eu coloco é a questão do afeto e dos valores. Você educa muito mais os seus filhos pelos exemplos do que pelas falas. O que você fala pode entrar num ouvido e sair pelo outro. O que você faz marca. O que você faz é visível, é palpável. Tem pais que às vezes dizem para o filho: mentir é ruim, mentir é mal. Tem uns que dizem até que é pecado mentir. Mas, de repente toca o telefone, o filho atende, o pai manda o filho mentir. Manda dizer: olha, fala que eu não estou em casa. Né? E assim, várias outras mentiras são implementadas no cotidiano da criança. E ela observa isso. Então, precisamos pensar, quem é pai e quem deseja ser pai, que é preciso se preparar para essa responsabilidade. Não é só o desejo de ser pai. Tem gente que apresenta os filhos, quando nascem, como se fosse um troféu para os outros, né? Eu vejo isso, principalmente as mulheres fazem isso. Mostra o filho para os outros como se fosse um troféu, olha aqui e tal, né? Mas isso aí, na verdade, não condiz com a responsabilidade que a pessoa precisa ter com a educação desse ser humano que nasceu, para com o encaminhamento dele para a vida, baseado em bons valores. Valores é o que faltam hoje na nossa sociedade. As pessoas querem mudar as coisas que estão aí, mas não pensam em mudar valores. Às vezes pensa-se até em mudar pessoas de lugar, né? Mas não pensa em mudar valores. E nós precisamos, né, na verdade, mudar valores, resgatar valores positivos. Valores como a honestidade, valores como a ética, a moral, né? Então nós precisamos desse resgate. E esse resgate ele precisa ser feito dentro da família.
E a partir dos filhos que você tem, que você venha a ter, eles podem ser os elementos dessa mudança, através, né, do exemplo, através dos valores, dos princípios, através, né, do afeto que você destina a eles. Hoje nós vivemos um mundo muito materialista, muito consumista, onde que os pais preocupam-se muito mais em dar objetos para os filhos, suprir a essas necessidades consumistas, do que dar afeto. Tem criança que passa às vezes o tempo todo dentro de um quarto, né? Com computador, né? Com celular, videogame, mas o pai e a mãe nunca estão presentes, né? Nunca estão presentes. Eles estão sempre arrumando uma desculpa para ficar longe dos filhos. Lógico, as pessoas dizem, mas eu trabalho, eu não sei o que, tudo bem. Mas quando você vai ter um filho, você tem que pensar na dimensão que esse filho vai ocupar na sua vida. Você tem que se preparar para ele. Você tem que pensar que ele vai precisar de tempo. Então você vai ter que aprender a administrar melhor o seu tempo. Tem gente que tem pais que tem tempo para assistir futebol na televisão, para assistir novela, né? E tal, mas não tem tempo para ficar com o filho. E filho precisa de tempo. Então eu chamo a atenção, esse é um primeiro vídeo nessa linha, né, de pais e filhos, porque é necessário estar presente. Tem pais, por exemplo, que pensam que a escola é que vai educar os filhos. Não. Quem educa os filhos são os pais. Quem tem que dar os valores fundamentais para os filhos são os pais. Tem outras pessoas que pensam que a religião vai educar os filhos. Não, a religião não vai educar seus filhos, você vai educar seus filhos. A religião, ela é um elemento que pode vir a ser adicionado à educação dos seus filhos ou não. Agora você é o responsável pela educação dos seus filhos. Aí tem que prestar atenção, né, nesse entorno, né? Porque de repente você coloca o seu filho numa escolinha de natação, de esporte, e tem que prestar atenção no preparo desses profissionais para lidar com o seu filho. Porque de repente não funciona, não é o melhor. Às vezes tem professores, eu já observei isso, tem professores, por exemplo, uma vez eu observei numa escolinha de natação, o professor de natação, a pedagogia dele era do medo. Bate o braço, senão você vai se afogar. Como é que se ensina alguém a nadar falando isso? Mas eu ouvi isso dentro de uma escola de natação. E quantas outras coisas, aberrações desse tipo, seus filhos podem ouvir na escola, de professores mal preparados. Então tem que pensar muito nesse filho, né, em preparar uma base para que ele seja uma pessoa melhor, para que ele seja um cidadão, né, de primeira categoria, para que ele saiba dos seus direitos, saiba dos seus deveres, saiba que o espaço dele termina quando começa o do coleguinha na escola. Então é interessante pensar, né, a educação dos filhos como algo prioritário, é um projeto prioritário, né, para, digamos assim, tornar a paternidade, a maternidade consciente. É preciso muita consciência para educar os filhos, para que eles também sejam conscientes, para que eles sejam melhores. Nós queremos melhorar o mundo, queremos todos, e nós podemos melhorar o mundo nós mesmos, mudando e melhorando a nós mesmos e também melhor educando os nossos filhos.